Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem tem coragem o suficiente para se arriscar e humildade o bastante para aprender. Clarice Lispector. E é com essa frase que nós iniciamos o Sarau 2020 da EP Adriano Nobre. E para despertar em você, público amigo, a vontade de se deleitar nessa tarde com Clarice, eu trago algumas curiosidades sobre a escritora. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920. E o título desse sarau é o Centenário de Clarice Lispector. Clarice, ela começou a escrever aos 10 anos. Ela escreveu a sua primeira peça teatral com o título A Pobre Menina Rica. E essa vontade veio após ela ter ido a um teatro, assistir o teatro com a sua família. Quando chegou em casa, ela chegou muito feliz. E foi escrever, começou a escrever. Então, esse sonho nasceu lá no teatro. Nós vamos agora ficar, com o restante da tarde com os nossos alunos, porque são os nossos principais protagonistas, são os nossos atores que vão apresentar para vocês um pouco mais sobre a vida de Clarice Lispector. Então venha conosco. Não escrevo para fora, escrevo para dentro. Assim, a escritora Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e veio a falecer em 1977, explicava sua literatura. Considerada uma das maiores escritoras do Brasil, ela foi romancista, contista, cronista, tradutora e jornalista. Clarice Lispector pertence à terceira fase do movimento modernista e imprimiu em suas obras uma literatura intimista, de sondagem psicológica e introspectiva, com mergulhos no pensamento e na condição humana. No século passado, as mulheres ainda eram vistas como donas de casa e mães, mas Clarice Lispector pôde estudar e trabalhou desde muito jovem. Ela começou a trabalhar como professora particular de português e matemática. Em 1939, ingressou na Faculdade de Direito, onde concluiu a graduação em 1943. Durante os estudos, começou a trabalhar como repórter na Agência Nacional. Começava aí uma carreira paralela como jornalista, com publicações na imprensa de textos jornalísticos e literários. Meus livros, felizmente, não são superlotados de fatos, e sim da repercussão dos fatos no indivíduo, afirmou a escritora. Outra marca de sua literatura é o uso da epifania, momentos em que alguma das personagens, no geral as femininas, passam por uma revelação ou uma tomada de consciência diante de um fato do cotidiano. Pela imprensa, Clarice Lispector já foi chamada de bruxa, exótica e misteriosa, mas ela gostava de se definir de uma forma mais simples, uma escritora e uma dona de casa. Na certeza de que decifrar por completo a vida e obra de uma das maiores damas da literatura brasileira é tarefa impossível, nós que fazemos a EP Adriano Nobre nos alegramos muito em ter a honra de homenageá-la no seu centenário de nascimento por meio do nosso primeiro sarau literário remoto. Fique conosco e descubramos muitas coisas juntos, sob o olhar de Clarice Lispector. Olá! Vocês estão prontos? Então participa conosco, faça uma selfie enquanto você assiste o sarau e nos marque nas suas redes sociais. Clarice Lispector,
um dos ícones da literatura brasileira, que na verdade é ucraniana. Ela veio para o Brasil quando tinha apenas 2 anos de idade e aqui se naturalizou já adulta. Muita gente acha que a voz dela, tão diferente e o sotaque tão específico, é do país de origem. Mas na verdade não é. A escritora nasceu com a deficiência na língua. E essa deficiência poderia até ser corrigida com um processo cirúrgico, mas ela optou por não realizar, por medo das dores que a operação poderia causar. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas. Minhas tristezas são absolutas. Entupo-me de ausências. Esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito. Só vivo nos extremos. Pouco não me serve. Médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Contato. Ou toca ou não toca. Basicamente, eu li a biografia completa dela e pesquisei várias fotos de várias fases da vida dela. Aí, eu tive... Nossa, meu Deus, é muito louca a história dessa mulher. E na hora que eu fui fazer, não vinha ideia nenhuma. Então eu resolvi fazer ela jovem, porque foi na época onde ela pôde se naturalizar no Brasil, porque a lei dizia que era só a partir dos 21 anos. E a parte da biografia dela que mais me marcou foi o incêndio que o cigarro dela causou na casa dela. Porque mostra claramente como o vício dela destruía ela. E por isso eu fiz esses fogos. E aí eu fiz o fundo assim, porque ela tem uma frase que fala que Brasília é que nem uma prisão a céu aberto. E eu fui em Brasília já uma vez e era exatamente essa paleta de cores e é muito fresco na minha memória. E eu usei guache e um pouquinho de corante alimentício azul e verde. É isso. O grande amor da vida de Clarice nunca foi correspondido. Ela, aos 23 anos, se apaixonou pelo escritor Luciano Cardoso, seu melhor amigo, que era homossexual. Ela passou muito tempo dizendo que queria curá-lo daquele mal para que pudessem finalmente ficar juntos. No entanto, eles nunca foram além da amizade. No fim, ela casou com Mauri Gugel Valente, um profissional do direito que seguiu carreira diplomática e levou-a para fora do país por alguns anos. Oi, gente! Bom, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a obra Felicidade Clandestina da autora Clarice Lispector. E, afinal, quando a gente fala em felicidade, nos remete a algo bom, algo que nós, seres humanos, estamos instantemente à procura da felicidade. E quando nós falamos em clandestino, o que isso nos lembra? E a autora, ela faz a junção dessas duas palavras e desses dois sentimentos. Quer saber mais? Então vem com a gente! Então, pessoal, eu sou Sheila Maria, sou aluna da 3ª série de Administração e vou falar um pouco aqui com vocês sobre a minha experiência, ao ler a obra da grande, magnífica Clarice Lispector. Gente, e uma das coisas que eu achei mais interessante foi porque quanto mais você tá lendo, parece que quanto mais você quer terminar e você quer saber o que será que acontece, como será que vai ser o desfecho dessa história. Então eu acredito que esse seja o real sentido de quando você pega uma obra, de quando você começa a ler. E principalmente sobre felicidade clandestina, porque nos deixa bastante curiosos para saber o que essa felicidade que a autora está trazendo dentro dessa obra e essa clandestinidade. Então, bom, vou explicar um pouquinho pra vocês, do que se trata a obra. Não vou dizer tudo, porque senão vai que vocês querem ler e aí já perdeu a graça. Claro que não. Então vamos lá. Felicidade Clandestina é basicamente uma menina que
e é apaixonada por livros, por ler. E ela fica assim, quando ela tá lendo, ela fica em um mundo só dela, daquelas palavras, da criatividade, da imaginação dela. E ela sempre teve muita vontade de ler um determinado livro. E esse livro, quem tinha, era uma colega dela. Só que essa colega dela era muito má e sempre ficava fazendo pouco a ela, digamos, suvinando, né, num dito mais popular, a essa menina, esse livro. Até que um dia, a mãe dela descobriu que ela fazia isso com a garotinha, né? Pobre garota, só queria ler o seu livro em paz. E até que um dia a mãe dela descobriu e entregou o livro à menina, né? E ela ficou super feliz. E disse que ela poderia ficar com o livro quanto tempo ela quisesse. E você para e pensa, meu Deus, que tamanha felicidade dessa garota. Eu fico imaginando ela voltando pra casa, pulando com esse livro na mão. E quando ela chega em casa, mais interessante é isso, porque quando ela chega em casa, ela não lê o livro de imediato. Ela coloca ele assim do lado, aí vai fazer outra coisa, aí olha pro livro, e aí que a gente vai percebendo o real sentido do nome da obra, Felicidade Clandestina. Porque você fica tão feliz com aquilo que você conseguiu, algo que você buscava e que te traz felicidade, mas você fica clandestinamente, né, tentando ocultar esse sentimento de querer ler logo o livro, porque muitas vezes a gente tem esse costume, né, de querer muito alguma coisa e quando a gente consegue, são momentos passageiros. Então, ela não queria que esse momento fosse passageiro, ela queria saborear cada momento com o livro, com as palavras, com as histórias. Então, acredito que quando você está lendo, é isso. E principalmente, o livro, a obra, ela traz pra gente que a nossa felicidade está nas pequenas coisas, nas coisas que são simples, que nos tornam muito mais felizes. Então acredito que seja isso. Não vou contar todos os detalhes, porque vocês precisam ir atrás dessas obras e terem o hábito da leitura. A leitura, ela aperfeiçoa a nossa escrita, a nossa fala, a nossa criatividade, a nossa imaginação. É muito bonito o ato de ler, de adquirir conhecimento. Então acredito que seja isso, pessoal. Um beijo e até mais. O nosso conto, ele começa com a Clarice caracterizando uma personagem que, segundo ela, era pura vingança. Ela tinha um talento para maldade, mas que possuía um bônus que pessoas que adoram ler, na verdade, sonham em ter. Um pai que era dono de uma livraria. Só que a autora fala que essa menina, ela não aproveitava essa dádiva que ela tinha e não deixava as pessoas próximas a ela aproveitarem também. É engraçado que ela conta que a menina, nas datas comemorativas, aniversários, afins, ela não dava livros baratos, livros mais ruins. Ela sempre dava cartões de Natal, de boas festas, que eram vendidos na livraria do pai dela. Até que um dia, essa menina chega com o livro Renações de Narizinho, de Monteiro Lobato. E a Clarice fala que ali começou a tortura chinesa dela. Ela disse que naquele momento começou a tortura chinesa dela. Eu digo Clarice porque esse conto, ele é baseado numa experiência que ela viveu nos tempos de mocidade dela. E a menina aparece com um livro, em uma semana ela aparece com o livro Renações de Narizinho. E é nesse exato momento que a nossa autora, que é a Clarice, ela fala que ali começou a tortura chinesa dela, porque ela vai pedir o livro emprestado para a garota. E a menina, ela fala que vai emprestar o livro para ela e que é para ela ir buscar o livro na casa dela, porque estava na casa dela. E vão se seguindo os dias com a Clarice indo buscar o livro na casa dela e ela dando inúmeras desculpas. O livro não tá comigo, eu já emprestei para outra pessoa, vem pegar depois. E é engraçado porque ela conta que o trajeto da casa dela
pra ir buscar o livro, ela tá com um sentimento de euforia porque ela tá indo em busca daquilo que ela quer. E vão se seguindo uns dias nessa mesma situação. Ela vai atrás do livro, a menina dá uma desculpa, aí ela volta pra casa. Ela vai de novo com o mesmo sentimento de euforia porque ela não perde esse sentimento. E sempre a mesma desculpa. Até que um dia a mãe da garota, ela percebe o que ela tá fazendo com a nossa protagonista. E pega o livro e empresta pra ela ficar o tempo que ela quisesse com ele. E é muito interessante ver as reações dela depois que ela pega o livro, como ela relata no conto. Ela pega, lê um pedaço, aí guarda o livro, aí meio que finge que ele não existe, pra depois ela redescobrir o sentimento que é poder ter ele de novo, encontrar ele e redescobrir a felicidade dela. Ela é como se ela tivesse como amante dela. No final ela fala que não é mais uma menina. Ela tem uma frase que ela diz que não é mais uma menina e o seu livro, agora é uma menina e o seu amante. E é muito marcante, essa frase é bastante marcante porque ela expõe todo o sentimento dela com uma frase do amor que ela sentiu por aquele livro. Como amante dela, no final ela fala que não é mais uma menina. Ela tem uma frase que ela diz que não é mais uma menina e o seu livro, agora é uma menina e o seu amante. E é muito marcante, essa frase é bastante marcante porque ela expõe todo o sentimento dela com uma frase do amor que ela sentiu por aquele livro. O conto Felicidade Clandestina tem como antagonista a personagem descrita como cruel e sádica. Ela adorava humilhar seus colegas em troca de promessas de livros. Invejosa como ela só, fazer maldades era a sua especialidade. Até para essa personagem que é tão terrível, tem uma música que lhe cabe como uma luva: Eva Venenosa. Tal canção será interpretada pela aluna Nívia, do curso técnico em contabilidade do 4º semestre. Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda. Venenosa, é venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Au, au, au. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não a toque, ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa, ela venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Au, au, au. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau, mau, mau. Detesta todo mundo, não para um segundo, fazer maldade, esse é o ideal. Venenosa, ela venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Uau, uau, uau. Como um cão danado, seu grito é abafado, é vil e mentirosa. Deus do céu, como ela é maldosa. Venenosa, ela venenosa, é pior do que cobra cascavel,
Para esse desenho, utilizei o poema Não Te Amo Mais, de Clarice Lispector. Nesse desenho, representa um relógio com ponteiros que dão uma ideia de coração e uma rachadura como outro elemento, cada um com seu significado particular. Primeiramente, falando de modo geral, o relógio, representando o tempo, como em alguns versos que repassam essa ideia. Por exemplo, em Não Te Amo Mais, Já Te Esqueci e É Tarde Demais. Os ponteiros têm um significado mais simples, que podemos imaginar como sendo o amor, uma união entre ele e o tempo. Por fim, a rachadura, que tenta passar a ideia que o relógio está quebrado, o tempo parou, acabou. O amor, como ponteiro, não pode continuar. E aí, você tá com a gente? Então registre sua presença com uma selfie com a hashtag Estou no Sarau do AN. Após casar-se com Mauri, ela vai embora do Brasil, morar na Itália e depois na Suíça. Mas ela nunca conseguiu se sentir feliz morando longe do Brasil, mesmo que vivesse confortavelmente bem ao lado do marido e dos 2 filhos. Aos 49 anos ela se divorcia e retorna para o Brasil de vez com os 2 filhos. Mesmo recebendo a pensão do ex-marido, ela trata logo de arranjar um emprego em um jornal onde escrevia sobre moda e beleza. Mas esses não eram os textos que ela própria gostava de escrever. Os seus melhores textos sempre foram os literários, com foco não nas ações, mas nos sentimentos e pensamentos mais profundos dos personagens. Como sentir ódio? Essa foi uma pergunta feita no conto O Búfalo, de Clarice Lispector, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu me chamo Abigail Alves. Meu nome é Kênia Carneiro e nós somos estudantes da Escola Profissionalizante Adriano Nobre. Nós vamos falar sobre o que se trata esse conto e onde ocorre. A personagem se encontra em um jardim zoológico, onde ela está em busca dessa pergunta. Através dos animais, ela quer descobrir como sentir ódio. E por que ela quer sentir ódio? De quem ela quer sentir ódio? No decorrer do conto, a gente vai descobrir, ela vai revelar para o leitor que ela quer sentir ódio porque ela não foi correspondida. Ela amava um homem que não a amava. E então a única saída que ela encontrou para que ela não sofresse seria odiá-lo. E ela vai no zoológico em busca de alguma resposta para saber como odiar. E parece algo estranho, né? Porque ela adentra esse zoológico tentando conseguir a resposta para essa pergunta através dos animais. Ela quer que os animais respondam essa pergunta para ela. E a gente fica se indagando como é que isso vai acontecer. E ela passa por algumas jaulas e toda vida que ela para em alguma delas, ela olha nos olhos do outro animal e ela meio que sente o que ele transmite. E ela quer que através dessa transmissão, do que ele esteja passando para ela, ele consiga responder essa pergunta. E nós vamos falar alguns dos animais que ela parou e observou esperando uma resposta. É como se ela quisesse que nessa transmissão ela sentisse o ódio para ela aprender a odiar. A primeira jaula que ela vai passar é a jaula dos leões. Só que os leões estão ali numa troca de carinhos e o que eles transmitem para ela é amor e não o ódio que ela estava procurando. Inclusive ela fala durante o conto quanto é mais fácil você sentir amor do que ódio por uma pessoa. E ela fala que durante a vida dela, ela aprendeu muito a perdoar e a amar. Só que nesse momento, se ela perdoasse, a vida dela perderia o sentido. E logo após ela também passa por outras jaulas, ela passa pela da girafa. E a girafa transmite para ela, nesses sentimentos, a girafa transmite a inocência. Outra vez não respondendo a pergunta dela, que seria o sentimento do ódio que ela queria sentir por esse homem que ela amava tanto, mas que não a amava de volta. E ela vai passar por outras jaulas, e ela passa por uma roda gigante. E lá ela vai experimentar muitos sentimentos, inclusive alegria e amor novamente, quando ela se depara com as outras pessoas, com os outros jovens que estão lá no local. E outro animal que ela encontra são os macacos, só que mais uma vez ela é frustrada, porque eles transmitem a ela muita alegria e aquilo está totalmente distante da resposta que ela realmente está procurando. E aí, como a gente já sabe pelo título, o búfalo vai ser o animal marcante ali da história, porque é ele que vai estar respondendo
a grande pergunta dela: como sentir ódio realmente? E é uma história bem diferente. Durante todo o conto, você vê o quanto ela está sofrendo. Inclusive, ela fala que ela estava sentindo muita dor, né? Não necessariamente uma dor física, mas psicológica, pelo que ela tinha passado. Porém, essa dor não fazia com que ela sentisse ódio. E ela realmente queria saber como sentir isso. E o Búfalo vai trazer a resposta dela. Só que aí você vai precisar ler esse conto para saber como o Búfalo transmitiu esse sentimento a ela. É realmente um conto muito interessante e nós esperamos que vocês façam uma excelente leitura do conto O Búfalo, de Clarice Lispector. A minha inspiração foi na própria Clarice Lispector, porque eu pensei, o que é que eu vou fazer, né? Se é sobre uma obra dela ou se é sobre ela mesma. Aí eu pensei que eu ia desenhar somente o rosto dela, né? De acordo com o que eu tinha visto. Aí eu me inspirei no rosto dela, na fisionomia dela. Então eu pensei, né? Já que ela era uma grande escritora, os contos dela são muito conhecidos. Então eu pensei também em desenhar um livro, né? Junto com ela, pra pegar esse significado dela. E essas flores para complementar a delicadeza, a beleza de alguns de seus contos. E é isso. O anonimato é suave como um sonho. Essa é uma das frases que encontraram em uma das cartas que a Clarice escrevia para a irmã dela. A autora, sim, amava escrever. Ela sabia do sustento que vinha da publicação desses textos, mas ela ficava meio tímida em relação a todo o reconhecimento que ela recebia. Uma declaração muito interessante e contraditória que ela deu durante a única entrevista que ela concedeu à TV foi que ela não era uma escritora profissional, porque o profissional ele faz alguma coisa por obrigação, e ela só escrevia quando queria. Bem, para fazer esse desenho, eu li um pouco sobre a história de Clarice e vi que ela é uma grande escritora, além de olhar várias fotos para me basear em fazê-la. Também pesquisei sobre suas obras, que dentre elas, uma das mais famosas é Perto do Coração Selvagem. E reparem que no desenho ela está segurando justamente este livro, além de outros em cima da mesa que representam suas obras literárias escritas ao longo dos anos. E a pena, uma forma de falar que ela estava escrevendo. Eu sou a Julia Xavier, Gabriela Luciana Martins, somos do segundo ano de contabilidade e vamos falar um pouco sobre o conto Laços de Família, da Clarice Lispector. No começo da leitura somos apresentados aos três principais personagens, que são Catarina, Severina e Antônio. Catarina é filha de Severina e esposa de Antônio. Severina foi passar algumas semanas na casa da filha e o conto começa quando as duas estão entrando no táxi indo em direção à estação de trem. Durante o percurso seremos apresentados aos personagens e suas relações. Desastre irremediável e catástrofe. É assim que Catarina se refere à esbarrada que teve com Severina, sua mãe, por causa de uma súbita freada do táxi. Com isso a gente percebe a relação de mãe e filha que elas têm, onde o toque é quase inexistente. E quando ocorre, mesmo que acidentalmente, causa constrangimento e estranheza. Além desses sentimentos controversos, o toque inesperado causa uma sensação de que estão esquecendo alguma coisa. Estão esquecendo de dizer alguma coisa uma para a outra. Além de dar a sensação de que já é tarde demais. O livro todo vai retratar a forma de expressar o amor por meio de preocupações, mesmo com bobagens como corrente de ar durante a viagem, já que os personagens têm grande dificuldade de expressar seus sentimentos. Fora esses pontos marcantes do início da história, também temos pontos marcantes da escrita da Clarice em si, que não se encontram somente nesse conto, mas sim em diversos escritos dela. Como, por exemplo, o fluxo de consciência, que é o processo de narrativa através de pensamentos, ideias e sensações dos personagens, onde a narrativa ocorre mais rápida por ocorrer por pensamentos e com a pontuação de forma não tradicional. Também tem a aproximação das vozes, onde a voz do narrador e a voz dos personagens
vão se aproximando de forma que fica difícil distinguir. A interiorização narrativa é quando a narrativa deixa de focar na ordem cronológica dos fatos e a descrição do ambiente e foca no sentimento dos personagens. E uma observação legal sobre as escrituras de Clarice é que quanto mais você lê, mais percebe detalhes. As cenas marcantes da história você vai conseguir somente lendo realmente o conto. E se você quiser realmente descobrir um pouco mais sobre a escrita da Clarice, sobre ela, você pode terminar o conto ou ler outros escritos dela, porque vale a pena. Eu fiz um desenho baseado na personalidade da Clarice mesmo, então eu procurei colocar alguns elementos nele, de acordo com algumas características marcantes dela, e no rosto eu busquei fazer um olhar de mistério e poder, já que ela era uma mulher de uma personalidade bastante enigmática, e ela mostrava não se importar muito com as opiniões alheias. O Mistério do Coelho Pensante é um livro infantil que Clarice escreveu para agradar ao filho mais novo, Pedro, infelizmente diagnosticado com esquizofrenia ainda na infância. O menino, cobrando atenção, disse que queria que ela escrevesse um livro para ele. A mãe o fez. Depois de ler a história para a criança noites a fio, a obra foi engavetada, sendo publicada muitos anos depois, seguido de outra obra infantil intitulada A Mulher que Matou os Peixes, como respostas a uma editora que solicitou obras que agradassem leitores de mais tenra idade. Olá, eu sou a aluna Tamires Braga e hoje eu vim falar um pouco sobre o conto Amor, de Clarice Lispector. O conto ele retrata um pouco sobre a história de Ana, dona de casa, esposa, mãe. Ana se dedicava muito à sua família, à sua vida. Não largara tudo para se dedicar aos seus filhos e ao seu marido. Assim ela o quisera e escolhera. Essa frase é muito repetida na obra para justificar a acomodação de Ana. Certo dia, Ana voltando para casa no bonde, depois de ter feito as compras do jantar, ela avistou um cego mascando goma. Para muitos é uma realidade comum, vista no cotidiano, mas para Ana não. Aquela cena abalou seu interior. Ana ficou tão perturbada que deixou cair suas compras e nem percebeu onde foi parar. Foi aí que ela chegou no Jardim Botânico. E vendo o jardim, ela refletia e via a fragilidade, mas ao mesmo tempo a força da vida. Ana via que o mundo era cheio de dor, mas ao mesmo tempo tão belo. Então Ana voltou para casa com um desejo enorme de ajudar os cegos, os mendigos. Ao chegar em casa, Clarice é acolhida com o abraço do seu filho. E arrependida por um momento sequer ter pensado em deixá-los, ela olha no fundo dos olhos do seu filho e diz... Ela abraça-o forte e diz: Filho, não deixe que a mamãe te esqueça. E este conto, segundo as minhas pesquisas, ele é leitura obrigatória no vestibular da Unicamp e está entre os melhores e mais profundos contos da autora Clarice. E para aqueles que querem se aprofundar no conto, ele está disponível na internet. E para os leitores, o conto foi retirado do livro Laços de Família. No mais, eu desejo uma ótima leitura a todos. E depois de conhecermos um pouco sobre o conto Amor, iremos ouvir uma canção que tem tudo a ver com essa história. A música é Triste, Louca e Má. Quem canta pra gente é o aluno Elison, do 4º semestre do curso de Contabilidade. Elison, canta pra gente.
vítima. Será qualificada ela quem recusa seguir receita tal, receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita desconhecida receita. Quem não sente dureza aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. E eu não as vejo na palavra fêmea, alvo de caça conformada vítima. Prefiro queimar o mar pra traçar de nova estrada e a vida reinventar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que um homem não te define, que um homem não te define. Você é seu próprio lar. Ela era viciada em cigarros e remédios para dormir, mas vale a pena ressaltar que no século passado, cigarro era até que um hábito bem aceito socialmente. Certa noite ela acabou adormecendo enquanto fumava e isso causou um incêndio no qual ela foi salva pelo seu filho mais velho, e por conta disso ela teve vários problemas de saúde em decorrência dessas queimaduras. Até que chegou um ponto, próximo à sua morte, que ela ditava os seus textos enquanto sua amiga os escrevia. Mas que encantamento não foi nessa tarde de hoje? Muito obrigada, queridos alunos, muito obrigada, queridos professores, servidores da Escola Adriano Nobre. Obrigada aí aos nossos coordenadores, principalmente a professora Lenilda Vaz, né, que está à frente de todo esse projeto. Também de forma muito especial a área de linguagens e códigos, que é a área também que conduziu com maestria este momento. Eu parabenizo a todos, agradeço a participação de todos. E assim, com esse sentimento de muita alegria, de gratidão, é que nós finalizamos o Sarau 2020 da EP Adriano Nobre. Muito obrigada. É um vento que passa e que leva raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz aquarela, banda coração. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu.
a tinta colorir papel. É o vento que passa e que leva, é o brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda, coração. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. E amanhecer nós dois, perfume bem me quer. Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, color.